Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira para mais uma live da Fabra, né? Hoje nós vamos tratar sobre uma temática muito interessante, que é a importância da Libras para o mercado de trabalho. A nossa convidada é a professora Nilma Moreira da Penha. Ela é professora dos cursos de graduação da Fabra, né? Também é profissional da área de Libras. Então vamos aguardar ela entrar, vou mandar o convite aqui para ela, que ela já chegou na nossa live. Só o minutinho que tá carregando. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente aguarda a professora Nilma ingressar aqui na nossa live, gostaria de convidar a todos para acessarem o nosso site, fabra.edu.br, e conhecer os nossos cursos. Boa noite, professora! Tudo bem? Boa noite, tudo? Como é que você tá? Bem. Que bom. Ansiosa Professora, pela live de hoje. a primeira a gente sempre fica assim um pouquinho nervoso. Verdade. Professora, antes de tudo eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Aliás, o meu convite, né, o convite da Fabra. A gente fica muito feliz, né, em poder tratar dessa temática que é muito importante, né, que é a Libras para o mercado de trabalho, né? Para quem não sabe, todo mundo já me conhece, né, mas vou me apresentar. Eu sou Franciele, eu faço parte da equipe Fabra e a professora Nilma, que é docente dos nossos cursos de licenciatura. Ela é licenciada em Pedagogia e Filosofia, é mestre em Educação. Ela atua como professora desde a educação infantil até o ensino superior e também é consultora de livros didáticos para o ensino médio. Nosso tema hoje é a importância da Libras para o mercado de trabalho. Professora, a senhora quer fazer alguma introdução? Não, tranquilo. Assim, de um modo geral, né? Qual é a minha relação com a Libras, na verdade, né? Talvez seja interessante falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu ia te Dependendo perguntar da também. como que a Libras chegou na sua vida ou como você chegou na vida da Libras. Bom, na verdade, assim, eu sou professora de filosofia também, né? Além das áreas pedagógicas, que também sou formada em pedagogia. E quando eu estava lecionando, né, filosofia, um dado momento da minha vida, eu estava dando uma disciplina, uma matéria no curso, né, ensino médio regular, e aí eu tinha um aluno surdo, e ali então eu estava dando alguns conteúdos e eu percebi que a necessidade, né, do meu conteúdo estar chegando diretamente para o meu aluno. Então, assim, eu me senti tocada a aprender Libras. Então, a partir disso, eu comecei a fazer alguns cursos, fiz lá no CAS, né, em Vitória. Eu fiz o básico, o intermediário. Aí depois eu fiz o curso de pós-graduação em Libras. Na época nós não tínhamos a pós-graduação aqui ainda, né? Então eu fiz pela FIT, que era lá no Rio de Janeiro. Depois disso eu fiz o mestrado na área também de formação, né? De professores surdos, ou seja, pelo viés pedagógico, na constituição de um espaço pedagógico, né? Na verdade, eu utilizei um viés filosófico da importância da interpretação, da importância da Libras, né, para a vida da pessoa, não só para o surdo, né, mas para o mercado de trabalho, para a vida como um todo. E atuo na área, né, como professora no ensino superior e também na educação básica, onde eu sou bilíngue atualmente na Prefeitura da Serra, né. E, além disso, também eu já escrevi alguns livros na área de Libras, um sobre fonética e fonologia da Libras, e outro sobre os parâmetros curriculares da língua brasileira de sinais, né? Trabalhei também produzindo alguns materiais para algumas instituições de ensino superior, né? No nosso estado e fora do nosso estado também. Então, assim, tem uma longa caminhada, desde 2010, na verdade 2009, que nós temos caminhado aí na área da Libras. É isso. Bacana, professora. E a senhora poderia falar um pouquinho o que é a língua brasileira de sinais, como ela surgiu, quais são as características, nos passar um contexto geral do que é a Libras? Sim, claro. Bom, gente, Libras é uma língua, né? Língua brasileira de sinais. É importante ressaltar o seguinte: aqui é uma live, não é um curso, tá, gente? Inclusive, a Fabra está dando um curso, né? Se você ainda não se Gratuito de inscreveu, Libras. gratuito de Libras, você se inscreva lá. E assim, é interessante ressaltar o seguinte, que a Libras,
ela não é uma língua universal, ou seja, a pessoa que fala Libras aqui não é a mesma da LS, vamos imaginar lá nos Estados Unidos, que não é a mesma da língua de sinais, né, japonesa, que não é a mesma da língua de sinais de outros países. Ou seja, a língua, né, ela é carregada por suas questões culturais, e a língua brasileira de sinais, ela é uma língua, como o próprio nome diz, brasileira, ok? Brasileira. Uhum. Então, exatamente. E tem um detalhe básico, a Libras, gente, Fran, é importante falar isso também, a Libras, ela não o português sinalizado, ela é uma língua, ela se constitui como uma língua, né, que tem os seus parâmetros, que tem a sua linguística, que tem ali, né, toda uma estrutura gramatical que diferencia ela da língua portuguesa, ok, gente? Então, assim, língua portuguesa é uma coisa e língua brasileira de sinais é outra coisa. Quando surge a Libras? A Libras, assim, na verdade, já tem muitos anos que ela está aí no Brasil, né? Mas o reconhecimento dela, ele se dá a partir de 2005, né? Então, assim, nós vamos ver que em 2001, 2005, vão surgindo várias legislações que vão falar a respeito da Libras, ok? Mas, assim, ela ser reconhecida oficialmente, aí ela surge a partir de 2005, então, né, com novos decretos e assim por diante, tá bom? Bacana, professora. E por que a Libras, né, saber Libras é tão importante dentro do contexto escolar? Bom, é importante, Fran, falar o seguinte: talvez estejam pessoas aqui assistindo a nossa live que nem seja da área da docência, né? Ou que Uhum. não são estudantes e assim por diante. Eu digo o seguinte: aprender Libras não diz respeito apenas a quem vai fazer licenciatura ou quem já está na área docente, né? O IBGE, eu trouxe alguns dados aqui que falam o seguinte: o IBGE de 2010 apontou que no Brasil nós temos 9,8 milhões de brasileiros que têm dificuldades ou deficiências auditivas, né? Desse total, 2,6 milhões são surdos. Esses surdos, eles estão na nossa, né? Na cultura, eles estão inseridos no meio social, né? No meio acadêmico, no meio escolar. Então, aprender Libras, gente, é importante falar isso. Deveria ser, na verdade, né? É uma luta constante isso, que a Libras fosse ensinada desde a educação infantil. A verdade é essa. Desde a educação infantil deveria se ter Libras. Essa é a verdade. E Sim. ela deveria perpassar todo o currículo até chegar na universidade, né? Essa é a verdade, porque é uma Uhum. língua. E a importância de saber Libras hoje é uma questão social, é uma questão cultural e é uma questão também de eliminar barreiras de comunicação, ok? Então, assim, nós temos muitos brasileiros que se veem, muitas das vezes, em solo estrangeiro por causa da questão linguística, né? Porque estar na escola e não ter pessoas com quem ele possa se comunicar na língua dele, na língua, né? Ele faz uso, que é Libras. Estar no meio acadêmico, estar no trabalho e não ter. Um médico, ele tem que saber Libras para se comunicar com seu paciente, certo? O engenheiro, ele tem que saber se comunicar com seus funcionários e com seus também clientes. Ou seja, o surdo, ele está na comunidade, está na sociedade, assim como eu que sou ouvinte. Então, todos deveriam saber Libras, né? No caso do nosso país. No caso. Sim, Nilma. Na verdade, eu já passei por uma situação complicada com um deficiente auditivo, né? Ali na Fabra, nós somos polos da Faculdade Uniaselv, que tem o curso de Letras Libras, e tem uma Sim, sim. turma de surdos, né? E todos eles se comunicam pela língua brasileira de sinais. E muitas das vezes eles já vieram tentar se comunicar comigo e eu não consegui me comunicar por não conhecer a Libras, por não saber. Tanto que eu pegava um papelzinho, uma caneta, pedia para eles escreverem, para eu conseguir falar, não, ó, você vai aqui, você vai ali, né? Para eu conseguir orientá-los. E é uma situação que fica muito difícil para a gente, né? Que está ali na área da educação. Eu confesso que eu tenho vontade de aprender. Porque de vez ou outra a gente se depara nessa situação. E é uma Com situação certeza. constrangedora para a gente, né?
que não consegue se comunicar, e para uma pessoa que é deficiente auditivo, que quer se comunicar e também não sabe como se comunicar, né? Fica uma situação meio complicada. Então, o surdo, né, a gente diria o seguinte, muitos surdos, eles não se consideram deficientes, por quê? Porque a deficiência, para quem, vamos imaginar assim, gente, entenda do seguinte ponto, para quem utiliza a língua brasileira de sinais, para quem utiliza Libras, no caso, essa deficiência de comunicação, ela é sanada, ok? Por que ela é sanada? Então, não existe uma deficiência, ele não tem dificuldade para compreender ou para entender o processo como um todo. Ele tem uma língua que é diferente da nossa. A língua brasileira de sinais, ela é gestual, visual. A nossa é oral e auditiva. Então, nós utilizamos dois canais que eles utilizam dois outros, né? Que é o visual, né? E o gestual. Então, o espaço para os surdos de comunicação, ele vai ser diferente. Mas ele vai ser suprido, a linguagem, a língua e tudo mais, vai ser suprido, por quê? Pela língua de sinais. Então, a importância do surdo, né? Se aperfeiçoar, aprender a língua de sinais, é primordial. Assim como é para um brasileiro aprender a língua portuguesa, ok? Então, assim, por exemplo, alguns livros, eu até trouxe alguns aqui, que vão falar um pouquinho sobre essa questão. Nós temos vários autores, vários pesquisadores na área, que vão falar da importância até mesmo cognitiva para aquele que aprende Libras, né? Para aquele que aprende a língua de sinais. Por quê? Porque você está acostumado a se comunicar, né, pelo meio oral, né, auditivo. Quando você passa a aprender uma outra língua, que você vai utilizar outro canal, né, de outro sentido, você então aguça o seu cérebro em outras áreas também. Então, assim, é muito legal. Agora tem um detalhe. A Libras é uma língua assim como qualquer outra. Ela precisa de dedicação, de tempo, não é verdade? Quando você vai aprender um inglês, um espanhol, um francês ou outro idioma qualquer, você dedica o quê? Tempo, né? Você vai para aula, né? Você tem que separar um tempinho ali para ler, para estudar. A Libras é a mesma coisa, ok? Então, é importante essa dedicação, esse empenho para aprender um outro idioma que é a Libras também. Legal. Professora, nossos participantes aqui, os nossos alunos estão aqui comentando, né, que a aula de Libras tinha que ser presencial, que não querem ter aula de Libras remota. Né? Infelizmente, gente, devido à pandemia, né, nós não podemos, né, a gente precisa seguir com o currículo, a gente precisa ofertar as disciplinas, né, para as turmas concluintes. Então, esse semestre, infelizmente, vai ser de forma remota, né, a não ser que seja autorizado o retorno das aulas presenciais. Né? Assim, de um modo geral, eu apoio, super apoio essa situação, mas assim, a gente entende também o lado da faculdade, né? Uhum. Mas de um modo geral, por que eu apoio essa questão de ter essa aula, né, presencial? É uma língua, e como língua você tem que ter interação, você tem que ter, né, N meios que vai facilitar essa interação, assim como qualquer outra língua. É importante isso, né? E assim, quem foi meu aluno, né, na Fabra, de modo geral, ou em outras faculdades também, sabe que eu friso muito a importância da dedicação, né, que você saiba, pelo menos ali, o básico, não da Libras em si, mas que você entenda o processo, né, social, pedagógico, político, que envolve a questão da Libras, né? Para você entender todo esse processo em relação a esses alunos que vão estar lá nas salas de aula. É importante, você perguntou assim, mas por que aprender Libras, né? Gente, às vezes o surdo, ele também, né, gente? Ele é um cidadão como eu e como você. Ele vai na padaria, né? Ele vai no supermercado, ele vai, né, na loja. E ele, assim como qualquer outro, ele vai precisar de um canal de comunicação para comprar, para vender e assim por diante. Então, assim, de um modo geral, é importante, sim, né, para o meio social, para o meio cultural, que a pessoa ela saiba Libras, né? Que o brasileiro saiba Libras. Isso mesmo, professora. Até porque eles são cidadãos, né? Como a senhora falou, eles são cidadãos comuns, né? Que precisam viver em sociedade. Nós não podemos excluí-los, né? A gente não podemos ter esse preconceito com eles, né? Exatamente. E, professora,
por que saber a Libras ela é um diferencial para o mercado de trabalho? E qual é a importância, né, de saber Libras para o mercado de trabalho atual? Então, é aquilo que eu estava falando, é um diferencial por quê? Primeiro, quando nós falamos da questão da Libras, como eu disse agora há pouco, é uma língua. Então, é um diferencial você saber Libras. Por quê? Porque você vai saber uma língua a mais. Então, isso é uma coisa, assim, essencial para o mercado de trabalho. E como eu estava dizendo agora há pouco, esse surdo, ele está no meio social. E ele também vai requerer o quê? Uma série de questões. Nós vivemos no mundo capitalista, né, gente? No Brasil, ele é capitalista, onde as pessoas compram, vendem, fazem negociações e assim por diante. A vida comum é assim. Então, o surdo, ele precisa de quê, gente? Ele precisa né, de uma contrapartida, né, de um profissional que vai atender ele que saiba Libras, ok? Então, Sim. é importante, com certeza. Professora, tem como a senhora falar um pouquinho, a senhora pode falar um pouquinho da lei da 10.000 e... eu me esqueci agora, eu acabei não anotando. Da lei que instituiu a língua brasileira de sinais? Sim, claro. Essa lei, na verdade, ela vem para instituir e garantir, falar que a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, a partir de então, ela passa a ser uma língua reconhecida nacionalmente como uma língua. Até então, não se podia ensinar Libras nas escolas. Os surdos, até então, eles não tinham intérprete, né? Eles não tinham esse aparato todo que nós temos hoje, que garante, né, ao surdo esse direito de estudar, vamos imaginar assim, da melhor forma possível. Né? Que é o surdo que vai ensinar ele a Libras, né? Que é o bilíngue que vai ensinar ele, né, a língua portuguesa e a Libras, então fazer adaptação curricular para esse surdo. E o intérprete que vai estar na sala de aula fazendo toda a interpretação da aula, né, que está acontecendo na língua portuguesa para a Libras, no caso para o surdo. Então o intérprete ele vai interpretar tudo aquilo que está sendo dito quem? Pelo professor, né, e assim por diante. Bom, a legislação, né, a lei e o decreto, né, eles surgem então com o seguinte objetivo, que é mostrar e validar, né, esse direito do surdo. Até então, gente, para vocês terem uma ideia, durante muito tempo o surdo ele foi obrigado a estar na sala de aula. Eu tenho vários amigos que já aconteceram isso. Eu não vou citar nomes aqui, mas assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela estudava, ela falava, o ano passado mesmo ela estava me contando essa história, que às vezes, né, ela queria aprender, ela estava na escola, estava na faculdade, já foi uma dificuldade danada entrar na faculdade. Quando ela conseguiu entrar na faculdade, ela fazia leitura labial, né? Então ela ficava prestando muita atenção ali, né? Mas alguns professores falavam para dentro, com a boquinha fechada. Outros professores usavam aparelho com aqueles elásticos. Outros professores tinham bigode. Ou seja, era um inferno na vida dela, porque ela não conseguia compreender o quê? Aquilo que estava sendo dito ali. Então, assim, foi terrível para ela. Por que foi terrível? Porque faltava comunicação, faltava o intérprete na sala de aula, sabe? E aí, nos últimos semestres, ela teve a oportunidade de ter um intérprete. E assim, ela falou que chorou de alegria mesmo, sabe? Porque foi uma conquista para ela. Imagina, então, assim, com certeza. E ela é jovem, ela não é assim, né? Não é lá da década de 40, gente. Até pouco tempo atrás. Até 2001 nós não tínhamos, sabe? Até 2005 nós não tínhamos, sabe? Esse reconhecimento. Então isso foi, assim, muito importante mesmo, sabe? Na vida dos surdos. E não só dos surdos, né? Daqueles que militam pela causa dos surdos também, de modo geral. Tá? Legal. Professora Nilma, a professora Fátima, que está nos acompanhando, está aqui falando. Essa minha amiga é a fera. Manda beijo, professora Fátima. A gente ama você. Amo mesmo, de paixão. Fátima, sim, além de ser minha amiga, né? Ela é minha caroneira. Ou melhor, eu sou caroneira dela, né? Ela me dava carona para vir para a faculdade. Ama, Fátima, sou suspeita. Temos aqui um participante que se identifica como o meio ambiente. Professora Nilma, estou amando.
Ai, que bom, fico feliz. Participantes, quero falar que se vocês quiserem enviar perguntas, por favor, podem mandar que a gente vai estar aqui respondendo, tá bom? Tá ótimo. Gente, olha só. Professora, desculpa te atrapalhar, professora, mas a Sheila Jaqueline pediu para repetir o número da lei. É possível? Sim, é 10.432. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou péssima com número. Não sei nem o número do telefone do meu marido. Mas eu sei todo o contexto, mas os números em si me somem da mente. Eu tô achando aqui, já vou passar para vocês, tá bom? Mas é só jogar lá no Google, gente, Lei Língua Brasileira de Sinais, tá bom? Que vocês vão conseguir Mas encontrar. é tranquilo. Mas a 10.432, ela vai falar sobre esse assunto. De um modo geral, Fran, a importância da legislação, né, para o surdo, ela foi, assim, primordial. Por quê? Porque vai mostrar para esses, né, que eles são considerados também cidadãos, né? Que eles também têm direitos. Porque assim como eu e você, eles também têm direitos. E isso é fundamental, gente. Fundamental mesmo, tá bom? Mais alguma pergunta, Fran? Por enquanto, não. Pode continuar. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Enquanto a senhora está procurando aí, eu quero lembrar nossos participantes que a Fabra tem um curso básico de Libras, inclusive está sendo ofertado de forma no formato EAD, né? De forma gratuita. É só acessar lá o site da Fabra, né? Logo lá no início, no banner, vai ter inscrição para cursos gratuitos. Então, gente, se inscrevam. O curso é bem bacana. A professora Nilma atualizou o material, né? O curso ele tem videoaulas, tem podcast, mapa mental, tem a apostila ela está atualizada. Então, bem bacana, é uma oportunidade para quem quer conhecer um pouquinho da Libras, né? Exatamente. E é legal também, gente, olha só. Além da Fabra, existem outras instituições também. Eu sugeria, inclusive, para vocês, o site do INES. Existe TV INES, um site muito legal que vocês vão conseguir acompanhar várias informações interessantes em relação a Libras. Ali tem vídeos, tem assim vídeos bem, bem ilustrativos mesmo, vocês sabem, que tem a parte da Libras, tem ali a fala e tem também a videodescrição. Então, assim, é interessante. Se vocês quiserem acompanhar, ver lá o site, eu acho que é legal, vocês vão gostar bastante, viu? E além disso também, existem outros, né? Outros sites também, além do INES, né, existe um site Repertório INES também, que vai ter vários conteúdos muito interessantes em relação a Libras, tá bom? Bacana. O site do FENES também, tá, gente? Que é a Federação Nacional de Surdos, também é muito interessante. Então, esses, assim, de um modo geral, assim, mais específicos, assim, que vocês podem estar entrando também, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? A Angel Luz está aqui falando, queria sair da faculdade fera em Libras. Ai, amiga, para você sair da faculdade de Fera em Libras, você tem que fazer o curso de Libras, inclusive, né? Exatamente. Inclusive a faculdade, a Uniaselv, que é a nossa parceira, ela oferece o curso de Libras, que é uma graduação, 4 anos. É interessante também, viu? Mais alguma coisa, Fran? Não, professora, pode continuar, pode ficar à vontade. Então, você queria alguém gostaria que eu falasse assim, mais especificamente sobre o que, assim, de um modo geral? Acabou de chegar uma pergunta aqui do participante que se identifica como o meio ambiente. Ele pergunta se é mais difícil aprender a Libras em comparação a outras línguas. Não, não é mais difícil. Assim como qualquer outra língua, você tem que ter dedicação, só isso, mais nada. Mas, de um modo geral, pode-se aprender Libras assim como aprende qualquer outra língua. É tranquilo para aprender. Tem que ter dedicação, força de vontade, né? Exatamente.
Porque não adianta você também querer aprender o idioma se você não tiver, vamos imaginar assim, afim mesmo, né? Uhum. Dedicação, né? Envolver nessa questão, ok? Então não tem Ok. como. Professora, podemos continuar? A senhora quer falar alguma coisa Pode, antes? pode continuar. Então, eu queria saber se teria como a senhora falar um pouquinho como funciona, né, para a pessoa ser um intérprete em Libras. Qual é a formação que ele tem que Então, procurar? tá. Hoje, para você ser intérprete de Libras, você tem que fazer ou o curso técnico, ok? Que tem um curso técnico de Libras, que lhe garante o direito de ser intérprete. Ou então, você fazer uma graduação em Libras, ok? Que é o bacharel em Libras, que vai lhe garantir também ser intérprete de Libras. Ou se você já, né, já estudou Libras e tudo mais, e tem um curso de intérprete de Libras, ok? Então, tem também o curso de intérprete de Libras, que você pode estar fazendo. Esses cursos, né, alguns são pagos, outros são de graça, mas é interessante você estar olhando, ok? Durante muito tempo, até 2010, o governo federal, na verdade, ele estava fazendo, até 2015, se não me engano, tiveram ainda as provas, que eram provas em que a pessoa fazia para proficiência em Libras, onde você podia ser intérprete de Libras. Então, você ganhava um certificado, né, pelo MEC, em que você tinha acesso, você era proficiente em Libras, ok? Então, isso te dava direito também a ser intérprete, né, de Libras. Legal. Professora, chegou aqui mais uma pergunta, da Aham. Angel Luz também. Ela quer saber que para ser um intérprete de Libras, tem que usar apenas roupa escura, né? Ou é um mito? Não, na verdade, assim, não é que tem que usar roupa escura. Eu até coloquei essa blusa preta hoje para vocês terem uma noção de como funciona. Até pensei, alguém vai me perguntar isso. Gente, quando eu estou, né, com a roupa colorida, né, que eu vou fazer a interpretação, existe ali uma questão cromática que vai impedir o meu interlocutor de estar vendo adequadamente o quê? Como eu estou fazendo a interpretação, ok? Uhum. Vocês têm visto em vários comerciais a Joyce, o Josué, que inclusive são amigos meus, que estão fazendo algumas interpretações para a Prefeitura de Vitória, para a Prefeitura da Serra. A Joyce tem feito para a Prefeitura de Vitória e o Josué para a Prefeitura da Serra, se eu não me engano. Esses dois, eles têm utilizado roupas não necessariamente pretas, ok? Mas é importante que não tenha muitas o quê? Estampas, porque isso, né, isso atrapalha a visualização, porque você vai utilizar o quê? O canal da mão. E tem um detalhe, gente, a Libras, ela não é apenas a mão que fala, o seu corpo fala, a sua expressão facial fala. Então, é um todo. A Libras, ela não é apenas falar com a mão. Antigamente as pessoas usavam muito aquelas luvinhas brancas, né? E Uhum. ficavam lá, né? Gente, aquilo ali é apenas gestos, né? Porque quando você fala em Libras, você fala usando o quê? O todo. Você usa o seu corpo, você usa a sua expressão facial, você usa as suas mãos, você usa tudo. É o seu corpo inteiro que fala na Libras, entende? Então, assim, não é apenas a questão da cor, né? E aí, em relação a tudo isso, é importante falar o quê? Que essa questão da cor não é um mito por si só, né? Não é tudo mito. Mas é questão cromatológica mesmo, né? Das cores mesmo, tá bom? Em relação à Sim. lei, voltando aqui, é a lei de 10.436, tá bom? De 24 de abril de 2012, 2002, desculpa, gente, 2002. Essa lei, então, ela vai garantir, né, como eu disse para vocês, que o surdo, né, ela vai garantir, vamos imaginar assim, não, a lei vai falar, a Libras, ela é realmente uma língua, ela tem estrutura linguística, né, ela é considerada uma língua, então ela passa a ser uma língua reconhecida nacionalmente, tá bom? E aí vem um decreto de 5.626 de 2005, que ele vai regulamentar essa Libras. Ok,
votou lá, né, a lei votou que a Libras realmente, então, ela é reconhecida. Beleza. Mas faltava delimitar quem seriam esses profissionais que iriam atuar nas salas de aula, né? Como se daria esse ensino e assim por diante. Então, veio um decreto de 2005 que vai promulgar essa lei lá de 2002, tá bom, gente? Então, é isso. Uma outra questão importante também em relação à legislação é o seguinte: no Brasil nós temos muitas línguas, tá, gente? Não é só a língua portuguesa e a língua de sinais. Nós temos vários dialetos, várias línguas que são as línguas o quê? Indígenas, ok? Que são faladas em território nacional. Nós reconhecemos também o índio, reconhecemos também a língua indígena, que são várias, na verdade, né? Então, uma coisa é você falar, só existem 2 línguas no Brasil? Não, gente, existem várias línguas. E o Brasil reconhece, então, em 2002, que a Libras também é uma língua, ok? E que tem que ser respeitada e ensinada na sala de aula. Ok? Ok. Chegou mais uma pergunta, mais 2, na verdade. Da Angel Luz, nossa participante assídua aqui na live. Ela quer saber como se fala corretamente se é uma pessoa deficiente auditiva, se é surda muda, porque às vezes ela tem medo de errar e de ser mal vista. Tá. A pessoa que usa Libras, ela é surda, ok? Ela é surda e vai ter a utilização de uma língua, né? Então, ela faz uma complementação, vamos imaginar assim. Não existe uma deficiência ali, porque ela usa Libras, ok? Então, ela não é deficiente, ela usa Libras, ela usa língua de sinais. Alguns surdos não gostam de ser considerados deficientes, tá, gente? Porém, todavia, entretanto, a legislação como um todo, ela vai falar do surdo e vai falar também em relação a deficiente auditivo, tá bom, gente? Né? Inclusive, o surdo, ele é considerado deficiente auditivo no PCD ali, né, no grupo de PCDs, para ter descontos em compra de carro, não é verdade? Para ter a carteirinha de passe livre, né? Então, assim, tudo isso dentro de um sistema, né, federal, ok, gente? Porém, quando você se dirige a um surdo, você não fala surdo mudo, porque ele fala, né, gente? Ele fala através da língua de sinais. Ou ele faz língua oral, né? Ele é oralizado e faz leitura labial, ele emite algum som, ok? Então, nós falamos, o certo é falar surdo, tá bom, gente? Não surdo mudo, ele não é mudo, ele é surdo. A mudez, inclusive, é uma deficiência, né? Que a pessoa nasce com problemas nas cordas vocais, e muitas vezes ela escuta, mas não consegue falar. Então, ela é muda, tá? Então, tem aquela deficiência ali da mudez. Beleza? Beleza, professora. Chegou uma outra pergunta aqui da Ana Beltrão. Ela quer saber se a língua de sinais se originou da língua oral. Como? Ela pergunta se a língua de sinais se originou da língua oral. Não, a língua de sinais, na verdade, ela não se origina na língua oral, gente. Na verdade, assim, a língua de sinais, é claro que ela tem uma bagagem, né? Vamos imaginar assim, das línguas orais também, claro. Uma pergunta muito boa dessa Ana, hein? Mas, de modo geral, o que acontece? A língua de sinais, ela tem uma base gestual visual, ok? Não oral e auditiva, tá, gente? Então, por mais que, vamos imaginar, existe a palavra casa, ok? Que vai se escrever aí casa, né? Existe o sinal de casa, ok? E eu vou escrever casa, né? Porém, essa palavra, essa compreensão da língua de sinais, ela não se dá de forma oral auditiva, ela se dá de forma gestual visual, ok? Existe uma diferença, tá bom, gente? Okay. Mas sim, toda língua, gente, na verdade, as línguas de um modo geral, elas só surgem por uma questão: a necessidade da comunicação, ok? Sim. Então, assim, o ser humano, né, ele tem uma necessidade de se comunicar. Não é assim que surgiu, inclusive, as línguas orais, e que surge também a língua escrita. Durante muito tempo nós falávamos e contávamos as histórias e passávamos as informações de pais para filhos, de geração em geração.
até que se institui o quê? A língua escrita, né? Então, vão passar por vários processos de língua escrita, até chegar na língua que nós temos hoje, ok? A língua, né, de sinais, da mesma forma, ela surge da necessidade da comunicação, ok? E é interessante porque, assim, não se tem um paradeiro certo em relação. A língua de sinais, ela surgiu assim, nesse dado momento. Então, alguns falam que surgiu, né, com os monges, né, que eles, por fazerem voto, né, de silêncio, então eles utilizam, né, a língua de sinais para se comunicar, né, para começarem a ter o quê? Uma comunicação entre eles, porque por mais que eles tivessem votos de silêncio, eles tinham que se comunicar de alguma forma, ok? Para que o trabalho acontecesse no mosteiro, para que as coisas acontecessem naquele espaço ali, ok? Então, alguns falam que surgiram ali, né, como a Juliette, inclusive. Outros falam que surgiram lá na Idade Antiga. Então, assim, a história ela vai nos apresentando vários traçados em relação à língua de sinais, tá bom? A língua de sinais brasileira, inclusive, gente, ela surge a partir da língua de sinais francesa. Porque nós tivemos aqui, então, né, ainda no período colonial, lá atrás mesmo, um professor que veio ensinar, inclusive, né, gente, o INES, ele surge lá no Rio de Janeiro, nesse período, inclusive, menorzinho, claro, mas ele surge com esse objetivo de ensinar o surdo ali, né, que era, inclusive, da família real. Então, assim, de um modo geral, a história é muito ampla, gente. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai falar horas. Mas, de um modo geral, ela tem essa base. Tá? Legal. Professora, outra pergunta também da Angel. Ela pergunta se a Libras ela é considerada uma língua essencial no cotidiano de todos, né? Já falamos que sim. E se ela é universal. Aquilo que eu falei no início, né? Talvez ela não estava. A língua de sinais, gente, ela não é universal. Assim como a língua, mesmo a língua portuguesa, a gente costuma dizer, inclusive, né, que não existe o português de Portugal aqui no Brasil. É PB, português brasileiro. Por quê? Uhum. Porque a nossa língua portuguesa, ela é agregada de várias questões culturais que foram agregadas no decorrer do tempo, ok? Porque a língua, ela não é apenas uma questão, gente, linguística por si só, ok? Que não é só por si só, né? A língua, ela é carregada por questões culturais, não é verdade? E ela está em constante movimento, ok? Inclusive a língua de sinais também, tá? A língua de sinais lá de 2010, né, de 2005, de 2002, não é a mesma língua de sinais hoje. Por quê? Porque assim como a língua portuguesa também não é a mesma de 2002, não é verdade? Ninguém escrevia aqui VC. Escrevia, gente? Não. Você. A gente escrevia você, né? Nós escrevíamos antes ainda o quê? Vós me Vós ser, me né? ser. Exatamente. Até chegar no VC que nós temos hoje. Quase ninguém escreve lá no WhatsApp você, né? Você não escreve você. Você escreve o quê? VC. Que é Sim. você em Libras, né? Ou seja, nós temos aí uma mudança constante em relação a tudo isso, tá? Então, além dela não ser universal, ela não é estática. O que é estático? Aquilo que está parado, né? Que está fixo ali. Não. Ela está em constante transformação, tá, gente? Bacana, professora. Bom, eu não tenho mais perguntas, né? Eu preparei aqui um roteirozinho já. A senhora já me respondeu todas. Por enquanto, não tem também mais nenhuma pergunta dos nossos participantes. Então, eu deixo o espaço aberto para a senhora fazer uma fala final. Tá ótimo. Gente, de um modo geral, assim, a Libras, né, é uma constância, tá? É uma luta constante, na verdade. É uma língua muito nova, muito recente. 2002 para 2020, com apenas 18 anos, né, gente? Então, ela é uma adolescente ainda, vamos dizer assim. São lutas diárias, né? A universidade, ela tem lutado muito. Aqui nós temos, né, a minha orientadora, inclusive minha ex-orientadora, é uma das pessoas assim que eu conheço que mais luta em prol da causa do estudo no estado, assim.
que é a Luciene Matos, ela tem lutado muito em relação a tudo isso. O grupo, né, de pesquisa, né, ele tem aprimorado de forma assim muito veemente em relação a essa questão da surdez, em relação à questão, né, do espaço do surdo no mercado de trabalho, em relação a tantas coisas. Ser surdo não significa que o cara tem que ser professor, não é isso. Ele pode ser o que ele quiser, né? A língua lhe permite isso, ele ser o que ele quiser. Ele pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser filósofo, pode ser professor, pode ser, né, balconista, pode ser o que ele quiser. Porque ele, assim como eu e você, ele é um cidadão, né, de direito, e como cidadão de direito, ele pode escolher o caminho que ele quiser para a vida dele. Agora tem um detalhe, né? A importância, eu, você, nós entendermos essa questão política daí. Né? A importância do surdo está inserido nesse mercado, na sua vida cotidiana também, né? E assim, para o surdo, ter que falar a língua portuguesa é meio que inviável, gente. Vamos imaginar assim. Por quê? Porque ele não vai escutar da noite por dia só porque você quer que ele escute, ok? Agora, eu e você podemos aprender Libras, ok? O surdo, assim como eu e você, ele não é um cobaia também, né, gente? Existem pessoas que falam assim, eu tô aprendendo Libras, cheguei perto do surdo e fiquei falando com ele e tal. Oi? Você gostaria que uma pessoa, né, só porque você está em outro país, a pessoa está aprendendo língua portuguesa, nem te conhece, chega perto de você e começa a falar com você, eu estou aprendendo a sua língua. Gostaria de saber se estou falando certo. Você gostaria, gente? Não, não vai ter uma comunicação assertiva, né? Não vai, gente. Então, assim, não é que o surdo não quer que você aprenda as libras, não é porque ele é metido, não é isso. Ele é assim como eu e você, né? É a língua que ele utiliza e se você quiser aprender também, você também tem que estudar, gente. É isso, né? Então, assim, a Libras, ela é um campo amplo, tá, gente? Eu tenho estudado Libras desde 2009, né? Aí, nesses 11 anos, eu não sei Libras completamente, gente. Não sei, entendeu? Assim como eu não sei a língua portuguesa toda também, gente. Sabe? Por quê? Porque é uma língua que está em constante movimento, é uma língua... Nós não temos aqui um dicionário na cabeça, né, que está perpassando. Não existe isso. Assim como o professor de língua portuguesa também, às vezes ele não sabe a língua portuguesa intacta. Por quê? Porque a língua ela está em constante movimento, ela é viva, né? Então, se você quer aprender Libras, vá, estude, sabe? Vale a pena. O mercado de trabalho está aí, né? Não só na área da questão da sala de aula, mas para ser intérprete, para trabalhar em indústrias, para trabalhar em empresas, né? Você vai precisar da Libras em vários campos. Então, assim, estude mesmo, se dedique, vale a pena, entende? É uma língua, é importante. Fran, obrigada, sabe? Desde que eu estava na coordenação, lembra que eu falei para você, Fran, nós temos que fazer alguma coisa Sim, nessa alguma área. coisa para falar. Por quê? Porque é muito importante, gente. É muito importante falarmos sobre Libras, debatermos assuntos a esse respeito, sabe? Eu tenho vários livros aqui, um deles, olha, Libras, que língua é essa? Esse livro aqui é bem legal, é bem conhecido pelos alunos de modo geral. Existem outros mais, né? E vão falar sobre a questão educação de surdos também, tá? Esse livro aqui é da Quadros. Temos também, né? Ai, desculpa, gente. Falhas aqui. É ao Acontece. vivo, gente, Ao acontece. vivo. De quadros também, esse livro aqui, Libras, né? Letras Libras, ontem, hoje e amanhã, que vai falar sobre várias questões importantes, como tem se dado, né, o Letras Libras e assim por diante. Entre outros livros mais que vão falar sobre a questão da Libras, da linguagem de sinais, né? E você sinta-se à vontade, tá, gente? Vá buscar mesmo. É uma língua, tem que estudar. Tem que arregaçar as mangas e ir em frente. Tá bom? Muito obrigada, professora. Antes de encerrar, a Ana Gabriele, 72, ela fez um comentário bem interessante, né? Ela fala assim,
Imagina a dificuldade das pessoas que precisam se comunicar em Libras. Deveria ser obrigatório no ensino fundamental e médio para podermos interagirmos não só com os alunos surdos, mas também com outros fora dali. Então, assim, ela resumiu bastante, né, o que conversamos aqui agora, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte na minha sala de aula, Fran. Eu sempre gosto de falar essa citação. Imagine só que você viajou para outro país, né? E você, então, tem um filho. E colocou seu filho numa sala de aula, ok? Ou você mesmo. Era uma criança e foi para outro país, seus pais foram trabalhar em outro lugar. E você, de repente, se vê numa sala de aula onde todos os colegas falam outra língua, que é a língua daquele país. Mas você não sabe aquela língua. Vamos imaginar que você foi para os Estados Unidos, né? Está na sala de aula, seu primeiro dia de aula e você está lá sentado, mas você não sabe se comunicar, né? Em inglês, no caso inglês. Como se daria isso? Você teria a mesma oportunidade que os outros no processo de ensino-aprendizagem que uma criança que sabe aquela língua? Não, não tem como. Não. Não tem como. A língua, eu costumo dizer, na verdade, é de um pensador, Wittgenstein, que ele diz o seguinte, que a língua, a linguagem, ela é a roupagem do pensamento. Então, assim, eu só tenho como mostrar aquilo que eu estou pensando, né, me vestir para o outro, se eu consigo me comunicar bem, né, se eu tenho como me expressar de certa forma. Então, gente, aprender Libras é essencial, né? Não só para aquele surdo, mas para mim também. Eu, Nilma, tenho que aprender Libras. Eu, Maria, eu, Fran, eu tenho que aprender, sabe? É uma língua, ok? Bacana, professora. Espero que nossos participantes tenham gostado da nossa pequena aula de Libras, né? Como eu disse, a gente tem o curso de Libras, temos também a pós em Libras, a Fabra tem. A professora Nilma está sempre à disposição dos nossos alunos para tirar as dúvidas, né? Espero que no próximo semestre tenha Libras presencialmente para os nossos alunos ficarem felizes. Né? Verdade. Professora, eu agradeço muito a sua disponibilidade por ter aceito o meu convite, tá bom? A Fabra agradece. Agradeço aos participantes que estiveram com a gente até agora. Quero falar também que essa live vai estar depois no canal do YouTube da Fabra, né? Vai estar lá disponível para quem não pôde assistir, para poder acompanhar. E quem quiser acompanhar novamente, vai estar lá no YouTube. Professora, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Foi um prazer. Beijo. Boa noite. Noite. Boa noite, ok? Boa noite. A todos vocês. Bacana. Beijo. Muito obrigada, Nilma. Beijão. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite.